Oi, hoje eu queria trazer para vocês uma reflexão que está no livro de Gálatas. Em Gálatas, Paulo escreve uma carta para os irmãos lá da igreja da Galácia. E nessa carta ele se demonstra muito triste, muito revoltado, porque os irmãos lá, eles estavam muito preocupados com rituais, com leis, e eles estavam se esquecendo do principal, que era de se relacionar com o Espírito Santo. Aí lá no versículo 10 do primeiro capítulo, ele fala assim: acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Continuando lá no capítulo 15, no versículo 15, ele fala assim: Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar seu filho para mim para que eu o anunciasse aos gentios. Quando isso aconteceu, não consultei a ser humano algum. Ou seja, Paulo não estava preocupado com os pensamentos alheios. Paulo só queria fazer a vontade do Espírito. Paulo só estava preocupado em atender o pedido de quem realmente interessava a ele. Atender o pedido de Deus, né? E aí, hoje em dia, a gente se vê muito preocupado em atender, em agradar as pessoas. Só que agradar as pessoas, muitas das vezes, é desagradar a Deus. Né? Começar por isso aqui. A Bíblia, ela é um grande exemplo nesse atual momento, né? Hoje em dia, para agradar as pessoas, estão querendo até mudar as escrituras, né? Mudar a Bíblia, porque eles dizem que não é atual, que a Bíblia não se encaixa aos padrões desse mundo de hoje. Mas quem que tem que se adequar aos padrões? Nós temos que nos adequar aos padrões ou nós temos que fazer a vontade de Deus? Quando eu era criança, esse pensamento foi até... Eu estava conversando com uma amiga minha hoje sobre isso, né? Que ela estava falando que um parente dela lá, estava conversando com ela e falou que se ela não batizasse o filho dela, ele seria pagão. Quando eu era criança, eu ficava muito brava, porque minha mãe batizou meu irmão e não tinha me batizado. E aí minha mãe falou assim: minha filha, eu não te batizei porque eu quero deixar você livre, de livre escolha. Hoje em dia eu já não sigo mais nenhuma religião e eu quero que você escolha. Quando você for maior, você escolhe a religião que você quer seguir e aí você se batiza. Mas aí meu irmão, aquela coisa de criança, né? Meu irmão falava: olha, você vai pro inferno se você não se batizar. Eu vou pro céu e você já vai pro inferno. Se morrer agora, já era. E aí, né? Gente, você acredita mesmo nisso? Que se eu morresse ali quando eu era criança, eu ia pro inferno só porque eu não fui batizada? As pessoas, elas se prendem muito a rituais, a leis, né? O que o homem diz, e elas não estão preocupadas com o Espírito. O livro de Gálatas, ela é uma carta da liberdade. Ela fala basicamente para a gente ser mais livre, ser mais flexível em relação às leis, para a gente se aprofundar no relacionamento com o Espírito, porque é o Espírito que vai direcionar a gente, né? As leis do Espírito são certas, as leis da carne são enganosas, o nosso corpo é falho, nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos humanos, a nossa carne erra o tempo inteiro. E nós estamos o tempo todo travando uma batalha da carne com o Espírito. Quando eu estava lendo esse livro aqui, de Gálatas, me veio muito um louvor, não sei se vocês já escutaram, que diz, da Lume Epídio: então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa.
casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em sua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre para viver a sua vontade. E reina o Espírito sobre a carne. Ou seja, a única coisa que Deus quer da gente é um relacionamento. A única coisa que Deus quer é que a gente peça o domínio do Espírito na nossa vida. O Espírito, ele nos dá discernimento, ele coloca no nosso coração aquilo que traz paz pra gente. O que é de Deus traz paz. A gente não tem que se apegar tanto às leis, tantas às ordenanças. A gente não pode ficar tão cego com as coisas desse mundo a ponto de não ver o Espírito, né? Deus quer um relacionamento conosco. Deus quer que a gente se aproxime dele, que a gente tenha um relacionamento real, que a gente viva pelo Espírito. Sabe? A gente tem que se apegar muito à Bíblia, a gente tem que orar muito, a gente tem que pedir muito um domínio próprio, a gente tem que pedir muito que Deus nos oriente, que o Espírito Santo esteja conosco o tempo todo, nos capacitando para fazer a boa obra de Deus. Lá em Tito 2, Paulo fala assim: ele entregou sua vida, lá no versículo 14, para nos libertar de todo o pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. Ensine essas coisas e encoraje os irmãos a praticá-las, encorajando-os com autoridade. Não deixe que ignore o que você diz. O que Paulo está dizendo aqui para Tito? Que Jesus morreu para que a gente fosse salvo, para que nossos pecados fossem limpos, para que a gente fosse livre do pecado. Então, eu deixar de cumprir uma ordenança, eu deixar de cumprir uma lei, isso vai tirar a minha salvação? Não faz o menor sentido. Nós fomos salvos por Jesus. Jesus já pagou o preço. Então, que a gente possa cada vez mais ter um relacionamento profundo com Ele, para a gente conseguir discernir quais são as obras do Espírito, para a gente cumprir, enquanto a gente estiver nessa terra, as obras do Espírito na nossa vida. Deus esteja com vocês.